eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Jornal Menor que 3, onde eu trago as principais notícias da semana pra vocês e comento, pra gente se deprimir com o mundo juntos. Vamos começar porque, né, o dólar tá 5,30, tá todo mundo de quarentena, o vírus tá dominando o mundo, mas o importante é que o brasileiro faz funk pra tudo, né? Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha foda, atrasou os trabalhos. Essa semana agora foi o 1º de abril. Geralmente as marcas sempre faziam umas pegadinhas de 1º de abril e tal. O Google, caso vocês não tenham reparado, que sempre fazia alguma brincadeirinha, esse ano não fez nada em respeito às vítimas do coronavírus. Porque houve uma discussão se seria de bom tom num momento como esse a gente ficar fazendo brincadeirinhas de 1º de abril quando tem tanta gente passando por tanta coisa, um clima geral assim meio tenso, né? E a maioria das marcas e outras coisas decidiram não participar da brincadeira esse ano. Mas teve uma pessoa que deu uma bola fora, assim, que, olha, o Kim Jae-jong, eu espero estar pronunciando isso certo, que é um cantor de K-pop, fez uma brincadeira de 1º de abril, assim, que, olha... Ele publicou em suas redes que ele estava hospitalizado com corona, fez todo mundo ficar preocupado, pra depois dizer que era só uma brincadeira de 1º de abril. Que a desculpa que ele deu foi que ele fez isso como uma maneira de chamar atenção pro problema. Em primeiro lugar, eu acho que a gente não tá precisando chamar mais atenção pro problema do que ele já está sendo chamado a atenção. E, né, em segundo lugar, assim, a gente não precisa brincar com esse tipo de coisa pra chamar atenção pras coisas. A gente não precisa dizer que tá com câncer pra chamar atenção pro câncer, a gente não precisa dizer que tá com AIDS, né? A gente não precisa fazer essas coisas. Acho que a gente podia só respeitar as pessoas que estão passando pelo problema, né? Foi feio, errou rude. E temos mais pessoas errando rude essa semana. Rodrigo Branco é o ex-diretor da Band, do qual eu não tinha conhecimento que existia até essa semana. E aí, de repente, eu sei que ele existe demais, assim. Em primeiro lugar, ele tava numa live do Instagram e aí ele disse que torcer pra Thelma do BBB era racismo porque ela era uma negra coitada, e que a Maju Coutinho, que é uma jornalista, âncora de um jornal, ele falou que ela só estava lá por causa da cor, porque, abre aspas, ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado, e eu como diretor de TV vou te falar, ela leu o TP errado. Desmerecendo mulheres negras, não é mesmo? Que gostoso. Daí a internet caiu em cima dele, ele pediu desculpas logo depois, que eu acho que é importante, né, a gente errar e a gente reconhecer os nossos erros. Só que aí, tipo assim, a pessoa não para. Dias depois, ele no Instagram fez uma piada. Ele tava gravando a amiga dele, a Bella Falcone, e ele falou o seguinte, abre aspas, sabe que eu senti que a Bella tá meio autista depois que voltou do Brasil. Ela fica só no celular, ela tá meio retardada. Gente, essa pessoa não... ela não para. Eu não sabia quem era esse moço. E no final acho que era melhor ficar sem saber mesmo quem era, né? Não tinha necessidade de aparecer na minha vida, mas enfim, agora eu sei. Fazer o quê? Já que a gente tá num fluxo de notícias sem noção, vamos continuar no fluxo de notícias sem noção, tá? O INEP, que é o órgão responsável pelo Enem, simplesmente decidiu que eles não vão adiar o Enem de novembro. O que por um lado é compreensível, entre aspas, porque até novembro se espera que tudo isso já tenha passado, esteja tudo ok. Só que as aulas não estão acontecendo, elas não vão acontecer por algum tempo. A gente espera que em novembro esteja tudo bem. Até aí as pessoas ficaram, sei lá, 4 meses sem aula, né? E aí, pau no cu de vocês todos, que não vão ter a matéria e vão ter que fazer Enem do mesmo jeito, não é? Se você já terminou o ensino médio, pelo menos você já tem toda a matéria, você pode estudar nesse tempo de quarentena. Mas se você tá no ensino médio ainda, é uma merda. Você não vai receber toda a matéria até você fazer o Enem. Enfim, né? Mas talvez até lá, mas a gente não sabe também como vai estar até lá em novembro. Então eu acredito que ainda tem a chance de que eles adiem de novembro. Vamos cruzar os dedinhos, né? Porque acho que não era uma boa manter. Mas essa é uma notícia ruim se você estiver ali na época de vestibular e tal. Se você já for um adulto que já passou por essa fase, já tá ganhando seu dinheiro, trabalhando e tal, não sei o que, fique sabendo que a entrega do imposto de renda foi adiada pra 30 de julho. Então a gente faz assim, os adolescentes se ferram e os adultos têm alguma coisa mínima de bom, mas nem tanto assim, que na verdade tá todo mundo meio fudido mesmo. Enfim, acho que eu preferia estar fazendo meu imposto de renda agora em abril mesmo, né, ao invés de estar passando por isso. Acho que não, nem é bom, não. O Fernando Caruso, comediante, ele também entrou nas notícias da semana, porque ele fez uma brincadeira com a fala do dono do Madeiro, o Junior Durski,
eu não sei pronunciar esse sobrenome dele, que, caso vocês não tenham visto, ele fez um vídeo, acho que umas 2 semanas atrás, mais ou menos, onde ele falava, simplesmente não consigo acreditar que esse cara falou isso sério, sem ironia, onde ele falava que a gente não podia parar a economia por causa de 6, 7 mil pessoas que iam morrer. Mas nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil. Dane-se, você não vai ter mais gente pra viver a economia, né? Foda-se, a gente tem que manter a economia. Se tiver gente ou não, foda-se. Nossa prioridade é a economia. Não é ter pessoas no mundo, não é sua família, não é nada. A prioridade é só dinheiro mesmo. Enfim, ele falou esse negócio bizarro. E aí o Fernando Caruso fez uma piada, dizendo então que era pra gente trocar, ao invés de matar essas pessoas, a gente pegava e matava as 20 pessoas mais ricas e distribuía a renda. Que era pra ajudar a galera a sobreviver nesses 3 meses. E aí que caíram em cima dele. Só que tem uma diferença muito grande aí. Uma pessoa tava falando sério, a outra pessoa tava sendo irônica. E uma ironia, assim, que é de se pensar, né? Poxa vida. Só parar, assim, pra refletir, né? Não é uma boa ironia pra gente refletir? Fudido, tinha que pegar esse moço do Madeiro e botar pra fazer uma terapia. Essa pessoa, nossa senhora, meu Deus do céu. As prioridades tudo trocada, sabe? O cara pega o quê? Pega um saco de dinheiro, leva pra passear, leva pra jantar, põe assim põe na cadeira da frente, assim, e fica olhando com um olhar apaixonado pro saco de dinheiro, sabe? O que ele... E essa semana também saiu um estudo indicando em torno de 9 a cada 10 casos no Brasil de coronavírus não são identificados. O que faz com que esses números que a gente vê por aí, de que chegou essa semana a 1 milhão de infectados por coronavírus, que a gente tenha a noção de que, na verdade, esse número é muito, muito, muito maior. Porque o vírus está sendo subnotificado aqui no Brasil e também está sendo em vários outros lugares, porque é difícil ter teste para todo mundo e são pouquíssimos os lugares em que a gente realmente tem noção do número exato. Os Estados Unidos, por exemplo, também se estima que o número seja muito, muito maior do que eles têm noção até agora, e aqui também. Inclusive, uma outra notícia bem bizarra pra gente ter noção de que a gente não sabe exatamente o que a gente tá lidando até agora, é que nos cemitérios de São Paulo tem chegado 30 corpos por dia de mortes com sintomas de coronavírus, mas que ninguém testou e ninguém vai testar. E todo dia também, se você tiver no Twitter, você vai ver relatos de pessoas, de familiares que vieram a falecer, ou então que estão com sintomas graves hospitalizados e que também não estão sendo testados. Então, fique em casa. Lava a mão, caralho. Tranca os velhos tudo. Só que assim, eu tenho uma teoria de que talvez é o grande plot twist de tudo isso, tá? O coronavírus veio pra alcançar a paz mundial. E a gente entender que o nosso sistema capitalista até agora tá meio furado e que no final das contas, né, foi o capitalismo que causou. Enfim, que a gente precisa aprender a controlar melhor o nosso consumo desenfreado, todas essas coisas, né? E que podemos viver todos em harmonia e se ajudar e que o mundo iria prosperar muito mais se nós fizéssemos isso. O Lula e o Dória estavam super, tipo, amigos, colocando as diferenças de lado no Twitter, fazendo mensagenzinhas um pro outro, tipo, ai, você está indo muito bem e tal. Fofo, né? Fofo. Uma coisa que a gente nunca poderia imaginar, tipo, uns 2 anos atrás, aqui no Brasil, e agora tá acontecendo. Só falta o nosso digníssimo presidente entender que não é sobre política o que tá acontecendo. E não é pra ele transformar isso numa briga política e que está acontecendo uma grande pandemia, mas acho que ele não vai entender, porque ele nunca vai admitir que ele deve ser responsável por, tipo, uns 80% dos casos, né, de coronavírus no Brasil. Tem um foco ali naquele Palácio do Planalto que, meu Deus. E é claro, em momentos como esse é que a gente percebe a índole das pessoas, né? O Léo Santana falou que ele ia fazer uma live e que pra cada 10 mil pessoas que entrassem na live dele, ele ia doar, pausa dramática, 10 cestas básicas. O Léo Santana vou aqui. Vocês já viram a casa do Léo Santana? E aí a galera ficou puta, óbvio, né? Caralho, você vai usar isso pra se promover? Sério? E ainda vai se promover com mixaria? Só pra se promover, então pelo menos se promove, caralho, doando 1 milhão, sabe? Pro SUS, porra. Enfim, se vai se promover, se promove direito, né? Faz de um jeito que as pessoas vão falar, caralho, porra, cara foda. Aí ele virou e falou assim, vocês têm que entender que ser humano nenhum... Eu não vou falar não, vejam, assistam. Nenhum ser humano, independente de estrutura financeira boa ou ruim, nenhum ser humano tem obrigação nenhuma de ajudar ninguém. Olha, é de cair o cu da bunda. Olha, eu nunca desejei tanto karma pra
pra uma pessoa. Apenas desejo... é só isso que eu quero. Eu só quero karma. Eu só quero que o karma, sabe, se encarregue de cuidar. E agora vamos falar do meu assunto favorito. Porque chega de bactéria filha da puta, micróbio do caralho. Vamos pra BBB. Essa semana a gente teve o maior paredão da história do BBB, com 1,5 bilhão de votos, dos quais alguns foram meus, porque eu estava desesperada para tirar Felipe Prior daquela casa, porque eu não aguentava mais ver ele brigando o tempo inteiro, nada tava bom pra aquele menino, ele só brigava o tempo inteiro, tava me tirando do sério. E aí a gente teve esse paredão histórico, e saiu uma matéria logo depois da saída do Felipe, da Marie Claire, onde 3 vítimas do Felipe de anos atrás, da época de faculdade dele, contavam sobre como ele abusou sexualmente delas. Eu não vou comentar sobre isso, porque eu sei que isso pode ser muito gatilho pra muita gente, não é um assunto leve. Eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo, caso você esteja interessado em ler, mas fique sabendo que é muito pesado de verdade. Não é uma matéria de boinha, então vai só se isso for uma coisa que não te afete pessoalmente. É bom saber que pelo menos a gente conseguiu tirar ele da casa. É muito triste ver como, porra, ser mulher é foda. Homens que fazem isso ainda assim têm uma vida, eles seguem em frente, isso não afeta eles do jeito que afeta as nossas vidas. Ele foi para um programa de TV, ele poderia ter ganhado 1,5 milhão, de qualquer forma ele ganhou muita coisa, ele ganhou milhões de seguidores, foi convidado pelo Neymar para assistir jogo na França, ele ganhou uma visibilidade absurda, enquanto algumas dessas meninas tiveram que parar a faculdade, tiveram crise de pânico, tiveram, sabe? Então assim, ser mulher é muito difícil e eu acho muito simbólico que a gente tenha feito a guerra tão grande que foi essa semana para tirar ele da casa, porque ele tinha uma torcida tão grande de homens que queriam que eles ficassem, porque a gente sabe que muitos homens se identificam com o jeito dele. E mesmo que antes não tivesse sido público ainda esses casos de abuso, ainda assim, ele tinha comportamentos que eram altamente machistas, ele tinha várias outras coisas, e os homens se identificam com isso. Os homens que apoiam ele se veem nele de alguma forma. E eles acham que a gente está oprimindo eles, falando sobre as coisas, identificando o machismo, quando na verdade eles não conseguem entender que o que a gente passa é isso. O que a gente passa mata. Enfim, leia se você quiser, o aviso de gatilho está dado. Mas eu acho que esse BBB tá sendo muito aprendizado pra gente. O Babu essa semana deu uma aula sobre racismo que eu recomendo que todo mundo veja, sobre a origem da palavra negro, se você deve usar a palavra negro ou a palavra preto pra se referir a descendentes de africanos, e foi incrível. Eu acho o Babu uma pessoa muito especial e eu espero do fundo do meu coração que ele ganhe, dedinho cruzado. E pra gente terminar com a energia lá em cima, Lindsay Lohan, no meio de todo esse auê que está o mundo, anunciou um comeback pra música. Lindsay Lohan, a mulher que uns 2 anos atrás estava tentando sequestrar um filho de refugiado numa live no Instagram. Eu juro, caso você não tenha visto isso, ela tava fazendo uma live no Instagram tentando tirar os filhos de uma mulher, dizendo que, enfim, ela é uma pessoa assim bem peculiar, com uma cabeça assim bem peculiar, que não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo. Já teve vários surtos assim e decidiu que vai voltar pra música. Eu tô no mínimo curiosa pra saber o que vai sair daí. No mínimo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!